Estou aqui me propondo no vídeo de hoje a me estressar lendo resenhas negativas dos livros que eu gosto. Não sei como que eu vou reagir a isso, sinceramente falando, porque eu sou uma pessoa um tanto quanto esquentadinha, mas vamos lá. Oi leitores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. O meu nome é Raíssa. Eu decidi me estressar no vídeo de hoje e eu separei algumas resenhas lá no Scooby. Se você quiser me seguir lá, o link vai estar aqui na descrição, tá bom? Eu sempre faço atualizações de leitura por lá, então se vocês quiserem acompanhar todos os comentários e as minhas opiniões por lá também, vou adorar ter vocês comigo. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, vou pedir pra você se inscrever com toda a gentileza do mundo. Não demora 2 segundos e você me ajuda demais a crescer o canal. Assim, o YouTube entende que os meus vídeos são relevantes e acaba entregando pra mais pessoas. Se você já for inscrito, compartilhe esse vídeo com algum amigo seu que também gosta de literatura. Então eu fui lá e peguei algumas resenhas negativas de alguns dos meus livros favoritos da vida. Algumas resenhas são muito curtinhas, assim, a pessoa só faz algum breve comentário e algumas são mais longas, então a gente vai tentar equilibrar aqui pra esse vídeo ficar divertido pra vocês, tá bom? O primeiro livro que eu escolhi foi A Menina que Roubava Livros, do Marcos Zusak, que vocês sabem que é o meu livro favorito da vida. Eu ainda não li nenhum livro que tirou esse primeiro lugar, esse pódio de primeiro lugar desse livro. É um livro que eu tenho muito apego emocional, né, que eu acho que eu nem preciso falar a sinopse pra vocês, porque é um livro que todo mundo conhece, que tem filme, que também fez muito sucesso, que vai falar sobre uma menina na Segunda Guerra Mundial, e os pais dela são alemães, né, e eles escondem um judeu na casa deles. Então esse é o enredo principal aí da história. Eu peguei 3 resenhas desse livro. A primeira, obviamente eu não vou falar quem é, tá, gente? E vocês não precisam ficar fuçando lá no Scooby e falar bosta pras pessoas, tá? É só pra gente se divertir. Isso aqui é entretenimento, tá? Então calma. Mas tá bom, a pessoa aqui, meu Deus, ela deu 2 estrelas pro livro, ela teve essa coragem de dar 2 estrelas pro livro e escreveu o seguinte: livro pra dormir. Amada, você tá dormindo com livros de Holocausto, Segunda Guerra Mundial. Mas tá bom. Depois de 3 meses consegui terminar esse livro. Sim, é muito chato. Melhora um pouco da página 320 pra cima. No início enrola muito, a história não anda e fica muito repetitivo. Assim, me impressiona ela ter achado o livro tão chato e ter terminado. Gente, não tem problema se abandonar os livros, sabe? Acho melhor do que você ficar falando merda na internet, tá? Peraí. Porque não sei, eu sou assim. Eu só empurro muito com a barriga quando é um livro bem curto e quando tenho alguma curiosidade pra saber o que aconteceu, sabe? Mas aqui, pelo jeito, ela empurrou com a barriga mesmo e eu entendo que esse livro não é pra todo mundo. Eu realmente entendo que a escrita dele não é pra todo mundo, que tem gente que ainda acha que um livro ser fluido é uma característica positiva por si só de escrita, mas não necessariamente. Assim como um livro lento não necessariamente tenha um defeito. Às vezes é só uma característica, eu já falei isso algumas vezes aqui no canal. E tem gente que se o livro já é um pouco mais lento, a pessoa não gosta. Ah, eu vou perdoar porque não é pra qualquer um. E ela tem cara de ser um pouco mais nova que eu. E eu entendo, porque eu tentei ler bem nova e não consegui. Então tá perdoada aqui a fulana. Ô, moto, pelo amor de Deus, só quero gravar meus vídeos, cara. Muito bem, agora a gente tem uma resenha 3 estrelas. E vou ser sincera com vocês, foi difícil achar resenha negativa desse livro, porque ele é uma obra-prima, né, gente? As pessoas leram errado mesmo. Acho que cada um tem um ponto de vista sobre o que é bom e o que é consideravelmente ruim. Sensata. Já gostei. Vocês viram que ela já falou assim, minha opinião não é a última bolacha do pacote. Então ela é sensata, pelo menos. A Menina que Roubava Livros é um livro extenso e, do meu ponto de vista, deveria ter mais contexto histórico do que detalhes confusos. Não sei se eu concordo com a fala de que não é bem caracterizado, porque eu acho que a ambientação ajuda muito. Eu acho que o autor não necessariamente precisa dar uma aula de história em romances históricos, porque os personagens já estão inseridos lá dentro. Mas é uma particularidade dela, né? Ela falou: eu particularmente não indicaria o livro pra alguém ler, principalmente se a pessoa estiver iniciando a leitura em sua vida. Aí tudo bem, eu concordo com isso, que não é um livro pra iniciantes, tá? Porque é um livro mais difícil, ele tem esse conceito muito forte de ser a morte que tá narrando, então não é uma coisa tão comum que a gente vê por aí. Mas não indicar pra ninguém? Amiga, você acabou de falar que cada pessoa tem um ponto de vista, né? Eu sempre falo aqui, olha, não é um livro pra todo mundo, mas vale a pena tentar, tá? Esse aqui eu gostei mais dessa moça aqui, mas enfim, acho que leu errado, ela deveria dar outra chance. Aí a gente tem um de um rapaz, o título da resenha dele é Lê tarde na vida e não é um elogio. Achei o livro meio piegas nos 2 textos iniciais, mas deu uma melhorada no final. Gente, piegas. Eu acho incrível como muita gente acha que você retratar o sofrimento das pessoas num período histórico difícil é clichê. Porque você quer que represente como? Festas?
orgias? Não, né, gente? Pelo amor de Deus. Se eu tivesse lido há muitos anos atrás, quando fazia parte do público-alvo, teria curtido bastante. Tá, entendi. Ele já não se sente público-alvo mais desse gênero, tentou ler e não gostou. Tudo bem. Entendo o que acontece mesmo. Hoje, se eu pegar, por exemplo, uma fantasia extremamente infanto-juvenil, é capaz de eu não gostar, porque eu já tenho aí meus quase 25 anos, né, gente? Não sou mais infanto-juvenil. Sou juvenil com muita tristeza. Tá, deu 3 estrelas, eu vou aceitar 3 estrelas, tá? Vou aceitar. Bom, então tá bom. Essas foram as resenhas negativas que eu achei de A Menina que Roubava Livros. O próximo livro da minha lista que eu decidi pegar as resenhas foi um dos melhores que eu li no ano passado, que é A Casa no Mar Cerúleo. Eu achei algumas resenhas, essas são mais longas, mas eu vou dar uma resumida. A pessoa deu 3 estrelas pro livro, que eu já acho uma afronta, porque esse livro é perfeito, e fala assim: fofo e reconfortante, mas não tudo que eu esperava. Infelizmente, acho que fui com muitas expectativas para a leitura e isso coincidiu com o momento não ser o melhor da minha vida. Fiquei tão ocupada que não tinha tempo e nem vontade de pegar o livro para ler. Até que tudo bem, acontece com todo mundo. Eu acho que alguns livros eles têm o momento certo para serem lidos e às vezes realmente o momento que a gente tá lendo não favorece a gente gostar ou não daquela história. Então, até aqui tudo bem. O livro é de fato um abraço quentinho no coração em alguns momentos, mas não me apeguei como achei que aconteceria. O ritmo dos capítulos é até bom depois de certo ponto, mas o início do livro foi chato de passar. Por outro lado, gostei muito da profissão abordada de ser assistente social. Nunca tinha lido nada parecido e achei super interessante. Gostei da ideia e da crítica por trás, mas não me envolvi o suficiente no livro como um todo. Gostava das crianças, mas não o suficiente para me sentir tocada pelo livro. Gente, olha, essa pessoa deve ter um coração muito endurecido pela vida, porque não é possível. Não é possível não se apegar por aquelas crianças, gente. Não tem como você não querer colocar elas dentro de um potinho e mimar pra sempre, tá? Então, amada ou amado, eu não sei mais quem escreveu, porque eu tirei print sem aparecer o nome. Amada, vamos amolecer esse coração, vamos voltar a sentir sensibilidade pelos sentimentos da vida. Por favor, vamos tentar? Aí a pessoa falou, achei um livro ok, é legal, mas nada incrível. Não planejo ler outros livros do autor. Fico triste. Eu fico triste, sabia? Quando eu gosto muito de um livro e tem outras pessoas que não tiveram uma experiência tão boa quanto eu, né? Eu fico chateado com a vida nesse sentido. Mas tá bom. Vamos tentar amolecer esse coração aí, amado. Próxima resenha, escreveu fofo. É um livro fofo. Vou concordar. O livro é recheadinho de clichês e o romance não faz sentido pra mim, porque acho que nem pedia romance. Gente, o romance, ele é uma parte, assim, ínfima do livro. Muito pequenina. Até entendo porque a pessoa não quis isso, mas pra mim faz sentido. No contexto todo da história, eu acho que quem leu talvez entenda o que eu tô falando. Tirando isso, foi o livro mais colorido e fofo que eu li esse ano, daqueles que dão quentinho no coração e nos lembram de lições básicas como não julgamento do próximo, preconceito, autoestima e etc. O gênero do livro não é meu predileto, algumas partes cheguei a pular, mas é bem escrito e os personagens são cativantes. Não é um livro para você fazer críticas literárias, aprofundar um estudo, é um livro para você se deixar fluir, viajar e imaginar, foi uma boa experiência. Ela fala bem e fala mal, uma resenha na verdade que não é nem muito negativa, mas também não é muito positiva, né? Ela deu 3 estrelas. Também foi um livro que foi difícil achar resenhas negativas, graças a Deus, porque senão eu ia ficar muito chateada. Porque foi um dos melhores livros que eu li ano passado, que me tocou demais, eu chorei horrores no final, fiquei super apegada, emocionada, bem cadelinha, virei cadelinha desse livro aqui e quero muito ler todos os outros livros do autor, porque se eles seguirem a mesma vibe, tem muito potencial para se tornar um dos meus autores favoritos aí. Aí depois eu peguei resenhas de Devoradores de Estrelas. Esse livro é uma ficção científica escrita pelo mesmo autor de Perdido em Mar. E foi um livro que me surpreendeu muito, que me fez gostar muito de começar a ler o gênero. E foi um livro que realmente me fisgou de jeito e se tornou um dos meus favoritos da vida. E aí eu achei uma resenha aqui de 2 estrelas, que a pessoa escreveu meio médio. Difícil terminar a leitura, achei chato na maior parte do tempo, quis largar diversas vezes. Estranhamente gostei no final, devo ter sido fisgada. Ai, gente, eu não entendo como que as pessoas podem achar chato o livro inteiro, porque eu acho que a escrita do Andy Weir, ela é pesarosa, às vezes, no sentido de quando ele vai explicar a ciência da coisa, vai explicar como que aquilo tá funcionando, as ideias e tal, e ele acaba se aprofundando mais em física, química, essas coisas. Mas a narrativa em si, principalmente desse livro, eu acho que é muito bem feita. Tanto que eu não sou a maior apreciadora de livros de ficção científica, eu ainda tenho muita dificuldade de ler, sabe? Mas
Tá bom, né? A pessoa quer o quê, gente? Quer ficção científica sem que explique nada? E pelo amor de Deus também, né? Aí nós temos o fulaninho, vou chamar de fulaninho. Razoavelmente bom, mas não à altura de Heinlein, Asimov ou Clarke. Cuidado, nós temos um intelectual na área. Ele comparou Andy Weir com autores clássicos da ficção científica. Então tá, no primeiro parágrafo ele explica a sinopse do livro, que eu acho que não precisa numa resenha no Scoob, porque a gente tem acesso à sinopse do livro logo ali, mas tá bom. E aí, a resenha dele, na verdade, começa com ele falando o seguinte: escolhi como objetivo de estudo a física, por sempre ter gostado muito de ciências da natureza. Logo, esse livro deveria ser uma leitura imprescindível. Contudo, tenho em minha concepção que a história como um todo serviu apenas como fundamentação para o autor mostrar sua erudição científica. Gente, ficção científica tem nome ficção por ser uma história inventada. Não necessariamente um livro de ficção científica, assim como os filmes de ficção científica, vão ser bases para estudos científicos. Você tá lendo errado, meu querido. Se você queria ler física para se aprofundar na matéria, você leia estudos acadêmicos, você não lê ficção, tá? Porque o intuito não é ensinar, não é discorrer. Ficção científica, ela usa esse cenário para criar histórias, né, com outros propósitos. Então, assim, eu acho que já começou errada a leitura do cara aqui. Do ponto de vista científico, o livro é riquíssimo, mas é importante dissociar um pouco ficção da ciência. No livro estão misturados como toda ficção científica, principalmente no que concerne aos conceitos de gravidade zero, produção de pares e princípios básicos de mecânica quântica. Por essa razão, se recomendo sempre ao leitor de ficção científica realizar pesquisas de forma que sua fonte de conhecimento científico não detenha-se apenas na própria leitura. Eu acabei de falar isso, que a ficção científica ela não é para ser assumida como verdade absoluta, até porque é ficção, tá? Até porque quando a gente tem uma ficção científica, eu imagino que os autores eles possam usar e abusar de elementos científicos para dar embasamento ao universo que eles querem criar, ou aquela história. Não necessariamente as coisas precisam seguir as leis da natureza conforme nosso universo. Então, assim, eu acho que ele já misturou as coisas. Eu não acho que a ficção científica deveria ser lida como algo para embasamento intelectual mesmo, nesse sentido acadêmico. Eu acho que deveria ser realmente usada como passatempo, assim como filmes, séries e afins. E aí, enfim, ele passa a resenha toda falando de alguns conceitos. Ah, porque ele desenvolveu bem o conceito tal, porque ele desenvolveu mal tal conceito. Gente, sério mesmo, é giganorme essa resenha, tá vendo? Aí no final ele fala assim: recomendo tal leitura aos usuais leitores de ficção científica. Não que seja um livro à altura de Heinlein, Clarke ou Wells, com ressalvas supracitadas, pois embora não tenha gostado tanto, mas de uma coisa tenho certeza, algumas das situações da história serão comentadas e utilizadas ao longo de minha carreira docente. Eu só acho que você devia levar a vida com mais leveza, porque a vida não é um grande TCC. E, gente, eu passo às vezes por isso no sentido de... Tem alguns livros que eu leio que tem alguns elementos arquitetônicos que eu vejo que são equivocadamente usados. Mas nem por isso eu faço uma resenha toda baseada nisso, né? Do tipo, o autor usou incorretamente o termo tal, ou naquela época não existia tal coisa, enfim. Tá? Eu tento relevar um pouco a parte técnica da minha vida quando eu estou lendo ficção. Claro, tem algumas coisas que realmente são difíceis de desassociar da nossa profissão, assim como, sei lá, você é policial e você vê um policial numa história mal retratado. Isso causa um afastamento, né? É natural. Mas eu acho que a vida não precisa ser um grande TCC, assim como uma resenha do Scooby também não precisa, né? Então, assim, vamos amolecer esse coração e levar a vida com mais leveza, cara, porque senão você vai aí ter um ataque do coração aos 40 anos. Aí nós temos uma moça que deu 2 estrelas e falou assim: insuportavelmente chato. Esse livro tem uma nota altíssima aqui no Scooby, eu só vi resenhas positivas. Apesar de ter uma linguagem científica super técnica, não foi o que me afastou do livro. Pelo contrário, foi uma das únicas coisas que eu gostei junto com o personagem Rocky. Ela é do contra, né? Porque muita gente não gosta da linguagem científica, ela gostou e odiou todo o resto. Alguns aspectos narrativos me incomodaram. Um exemplo é a falta de emoção em lidar com outros personagens tripulantes que são tão irrelevantes que você não consegue se apegar. Na minha opinião, o autor focou nos 2 protagonistas, que estão com a gente a maior parte do tempo, e os personagens secundários que aparecem em flashbacks, eles são construídos de forma coerente com a proposta que o livro tem. Eu acho que os personagens, eles se encaixam muito bem nos papéis que eles têm, e eu achei eles, como é que eu posso dizer, tridimensionais. Eu não achei eles caricatos demais. Mas ela não concorda comigo, então por isso que ela deu uma nota menor e eu dei 5 estrelas. O texto é extremamente prolixo, perde tempo narrando várias e várias vezes detalhes que o leitor já pegou desde o início. Acho que o autor perdeu também uma ótima chance de falar mais sobre os impactos ambientais dos acontecimentos narrados aqui. Enfim, pra mim não funcionou.
Mas assim, eu não concordo, eu acho que o autor teve seus momentos de ser prolixo, como todo autor de ficção científica, quando vai explicar o que está acontecendo, porque eles embasam muito mais do que um autor de fantasia ou outros gêneros. Mas eu acho sim que o enredo todo do livro, ele tem uma crítica social, ele tem um ponto de reflexão, não necessariamente ambiental, mas existe. E eu não sei até que ponto essa parte ambiental estaria inserida na história. Em parte sim, mas não é o foco aqui. Senão eu acho que ele teria criado um contexto diferente para falar sobre isso. Mas tá bom, eu entendo assim que livros de ficção científica são muito mais difíceis de agradar aos leitores. Seja leitores réis mortais como nós, ou os leitores mais cultos como fulaninho que é físico, tá? Então não dá para agradar todo mundo. É um gênero muito escorregadio aí nesse sentido e tá tudo bem, tá? Mas eu ainda aqui deixo a minha recomendação para vocês tentarem ler Devoradores de Estrelas, porque para mim é uma ficção científica incrível, principalmente para quem tá começando. E aí eu decidi pegar resenhas também de A Hipótese do Amor, tá? Que foi um romance que eu gostei pra caramba. Vocês viram aí que eu me urino, é minha nova religião, A Hipótese do Amor. E aí eu achei uma resenha de 2 estrelas. Teve alguém com a capacidade de não gostar de A Hipótese do Amor. Essa pessoa é mais chata que eu. Meu Deus, então vamos lá. Criei bastante expectativa sobre esse livro por ter virado famosinho e queridinho por várias pessoas, mas me decepcionei bastante. Demorei um pouco para me acostumar com a escrita, mas depois a leitura fluiu bem. Já começa errado aqui, tá? Já começa errado aqui, porque é se acostumar com o quê, gente? A escrita da Ellie Hazelwood é maravilhosa, ela é super fluida. Não tem muito aí o que se acostumar, mas tá bom. Os personagens têm atitudes muito infantis, parecendo que tem no máximo 15 anos de idade. Pegou num ponto que talvez seja verdade, mas eu não vejo como... Eu vejo assim, é um gênero da comédia romântica, é um rom-com. Qualquer comédia romântica, os personagens vão ter atitudes mais bobas, justamente para causar o ponto do humor, tá? Isso a gente vê em filme, em série... Mas em livro, às vezes as pessoas acabam não gostando disso, sendo que é o mesmo subterfúgio que eles usam pra televisão, né? Então, se o personagem fosse extremamente racional, extremamente metódico, a gente não teria a carga de comédia no livro. Então eu acho que é um equilíbrio aqui. Enrolei pra terminar, fui empurrando com a barriga porque não gosto de deixar pela metade. Foi um dos piores livros que li esse ano. Gente amada, ou você tá lendo muito livro bom pra não gostar de Hipótese do Amor, tá? Ou você é muito chata. Porque pra falar que foi um dos piores livros que você leu esse ano, meu Deus, eu vou te indicar uns livros ruins aí pra você dar 0 estrelas, sei lá. Porque assim, tá precisando de outras referências, viu? Gente, então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Foi super legal ler resenhas negativas dos livros que a gente gosta. Primeiro porque... quando a gente gosta de um livro, a gente acaba vendo ele com os olhos de gente apaixonada, né? De gente em começo de relacionamento, a gente acha tudo lindo. E aí algumas coisas realmente dá pra levar em consideração como uma opinião negativa e que realmente não funciona pra aquela pessoa, ou que tem aquele defeito, mas a gente não se importou. Foi super divertido. Fiquei braba com algumas resenhas mesmo, porque eu acho que algumas pessoas leram errado alguns livros, principalmente A Hipótese do Amor e A Casa do Mar Cerúleo. Mas tá bom, não dá pra agradar todo mundo. Então, se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu comentário, o seu like, ajuda muito, tá? Pro YouTube entregar os vídeos pras outras pessoas. Se vocês quiserem que eu reaja a resenhas positivas de livros que eu não gostei, eu também posso fazer aqui no canal. Comente se você quiser esse tipo de conteúdo por aqui. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal com o nosso próximo compromisso, beleza? Um beijo, tchau!